Oi, esse é meu vídeo de desenvolvimento dos equinodermos, eu sou a Isabela. Eu coloquei aqui então alguns representantes do filo dos equinodermos, que são animais marinhos lindíssimos, são eles as estrelas do mar, os ouriços do mar, os pepinos do mar, os lírios do mar, as bolachas do mar. E eu vou falar dos ouriços do mar como modelo, e tem algumas diferenças entre eles e alguns outros equinodermos que eu vou falar mais pra frente nas clivagens. Nos ouriços do mar, a liberação do gameta feminino acontece no estágio de óvulo e nos outros equinodermos no estágio de ócito secundário. E esse ócito, então, completa a meiose com a fertilização. Os equinodermos não possuem células acessórias e possuem envelope vitelino e camada gelatinosa como envoltórios do ovo. A fertilização é externa e o espermatozoide adquire mobilidade quando ele é liberado no mar. O ovo é classificado como oligolécito. Isso significa que ele tem pouco vitelo. E essa quantidade de vitelo é suficiente para o desenvolvimento do equinodermo até o estágio de larva. A clivagem é total e radial, sendo clivagem as mitoses sucessivas que o zigoto sofre logo depois da fertilização, gerando células chamadas blastômeros, e esse período é um período em que o volume do embrião não aumenta. E a incubação, então, do ovo pode ser interna, dentro de uma cavidade, ou externa, por exemplo, entre os espinhos. Então, temos aqui o zigoto, e a primeira clivagem pela qual ele vai passar é meridional, nesse sentido. Ela passa pelo eixo animal-vegetal e divide ele em duas células simétricas. A segunda clivagem também é no sentido meridional, mas é perpendicular à anterior. E então ela corta essas duas células, originando 4 células filhas. A terceira clivagem já é equatorial ou transversal, e então ela corta essas 4 células, originando 8 células, sendo que 4 dessas células são oriundas do polo animal e 4 células são oriundas do polo vegetal. A partir de agora, as clivagens acontecem de forma diferente entre a maior parte dos ouriços do mar, cujas larvas se alimentam, e outros equinodermos cujas larvas não se alimentam, mas aqui a gente está vendo os ouriços do mar. A quarta clivagem é meridional nas células do polo animal e equatorial, mas desigual nas células do polo vegetal. Então, as células do polo animal são chamadas de mesômeros, e essa clivagem deixa elas todas iguais. E as células do polo vegetal são os macrômeros, que são células bem grandes, e os micrômeros, que são células bem pequenininhas. E então essas 16 células acabam sendo distribuídas em 3 camadas, sendo que ali em cima tem 8 mesômeros, no meio tem 4 macrômeros e lá embaixo tem 4 micrômeros. Essas divisões celulares continuam até que uma cavidade é formada, chamada blastocele, e o embrião então recebe o nome de blástula. Na superfície apical desse embrião se formam esses cílios, e na superfície basal se organiza a lâmina basal. Depois disso, então, a gastrulação começa com as células do polo vegetal se achatando e formando uma região que se chama placa vegetal. Os micrômeros da camada superior, que são os maiores, passam a migrar por ingressão da placa vegetal para a blastocele, e eles passam a ser chamados de células mesenquimais primárias.
Então, os macrômeros da placa vegetal se tornam piramidais e invaginam da camada para blastocele, originando o arquêntero. A abertura do arquêntero para fora se chama blastóporo. As células do polo animal proliferam e se espalham para a porção inferior do embrião por epibolia. E essas células e as da camada vegetal superior constituem depois o ectoderma, que deriva o epitélio de revestimento externo. As células mesenquimais primárias migram até a base do arquêntero e se organizam em cordões multinucleados, onde se depõe carbonato de cálcio e se formam espículas calcárias, que são o esqueleto larval. As células do arquêntero se movimentam, então, por intercalação e alongam o tubo, e com a ponta do arquêntero perto da parede da gástrula, essas células, que são as células mesenquimais secundárias, sofrem ingressão para a blastocele e se diferenciam em células musculares e pigmentares e também celomócitos. Depois disso, brotamentos do fundo do arquêntero com células que provêm dos macrômeros e dos micrômeros menores geram os sacos celômicos direito e esquerdo. E eles se dividem, então, na protocele, na mesocele e na metacele. A protocele e a mesocele esquerdas formam o sistema hidrovascular do adulto, e a protocele e a mesocele direitas degeneram, e as metaceles produzem o mesentério e o celoma, que são, respectivamente, o revestimento interno e a cavidade corporal. Então, o arquêntero é constituído por endoderma e deriva o epitélio do tubo digestório, que nesse caso é faringe, estômago e intestino. O blastóporo origina o ânus e lá no outro lado se forma a boca. Então, como o blastóporo forma o ânus e não a boca, esses animais são deuterostomos. 3 dias depois da fertilização, numa temperatura de 20 graus, a larva plúteo do ouriço do mar está formada e ela se alimenta de fitoplâncton. O ectoderma, que são as células que vieram do polo animal, origina o epitélio de revestimento externo, a epiderme, e os neurônios. O mesoderma deriva o revestimento do celoma, as células musculares da faringe e as células pigmentares da epiderme, e o esqueleto calcário, que sustenta os bracinhos da larva para ela se alimentar. E o endoderma do arquêntero se torna o epitélio do tubo digestório. E, enfim, essa é então uma visão lateral da larva plúteo. Aqui então minha referência e até mais.